Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E foram 2 semanas de alegria no mercado cripto, com Bitcoin e várias altcoins subindo muito forte, sem nenhum grande susto. Mas nessa última semana tivemos um mercado mais lateral e no domingo tivemos um mercado chacoalhando bastante, com uma alta muito forte seguindo de uma queda muito forte. Muita gente já se preocupou com isso, achando que o Bitcoin não vai mais subir e que ele não vai romper os 109 mil dólares. Mas calma, até o final vou te mostrar o que está acontecendo agora para o preço ser tão manipulado, e que nas últimas horas um dado preocupante dos Estados Unidos pode ter afetado um pouco a incerteza macroeconômica e global. Então por isso eu quero mostrar o que este sinal significa para o Bitcoin, as principais notícias da semana e o que você deve acompanhar de perto nesses próximos dias. Então já falo que esse é um dos vídeos mais importantes do canal e quem sair antes do final é doido ou maluca, né? Porque no fim eu vou te mostrar o que fazer durante esse momento, se você já está posicionado ou se você ainda não está posicionado. Por isso eu acho que você já deveria deixar o like aqui no início do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para se manter atualizado sobre tudo que acontece no mercado com base em dados. E já aproveita e me conta aí nos comentários se você foi emocionado e vendeu antes da hora nessa balançada do mercado, onde o mercado subiu e depois já caiu e o pessoal já saiu vendendo, porque eu recebi mensagens de pessoas que estavam sim vendendo nessa correçãozinha pequena. É claro que essa pessoa provavelmente não vai falar nada, e por isso eu deixo aqui a pergunta: qual cripto mais subiu na sua carteira até o momento? E até onde você acha que essa cripto vai chegar nesse ciclo de alta? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber qual é o sentimento da galera agora com o mercado cripto. Agora, sem enrolação, bora começar aqui com o fechamento dessa última semana, onde o Bitcoin ele fechou em recorde histórico no seu preço mais alto no fechamento semanal. Então na oscilação entre semanas não teve tanta mudança assim no preço do Bitcoin, o S&P 500 também não teve tanta mudança assim, porque lembra que na semana passada não teve nada demais acontecendo. Essa semana vocês vão ver se tem coisas importantes ou não. O dólar também se manteve estável, ouro se mantém estável e o sentimento do mercado por enquanto se mantém otimista em 74 pontos. Vocês já sabem, né? Eu falo que quando estamos acima de 75 pontos, aí é muito arriscado colocar dinheiro novo no mercado. Então agora, como ainda estamos no limite, existem sim oportunidades e dá para você se posicionar se você está fora do mercado, mas a gente já fala sobre isso mais pro final do vídeo. No mercado cripto, né, temos poucas moedas que tiveram um grande desempenho. No geral, a maioria subiu ali 60%, 50%, e claro, são moedas totalmente duvidosas, né? Aqui nesse top valorizações, muitas vezes não vale a pena olhar para essas moedas porque elas são completamente duvidosas, tá? Mas muitas aí são negociadas em grandes corretoras e não é à toa que elas tiveram um alto volume de negociação. E lembra que a maior parte dessas altcoins aqui são shitcoins. Além disso, né, temos uma outra shitcoin aqui, o real brasileiro, que vem se apreciando contra o dólar, enquanto os Estados Unidos ele sofre algumas ameaças na parte macroeconômica, e a gente já vai falar um pouco mais pra frente sobre uma muito importante. Então nós brasileiros que recebemos em real, essa já é uma oportunidade muito boa de começar a pensar em dolarização. Eu pensaria agora já em comprar dólar, títulos do Tesouro Americano, coisas desse tipo que são mais seguras, né? Converter parte do patrimônio que está em real em dólar, porque isso daqui não é todo dia que acontece. O dólar abaixo de R$6 eu já acho muito barato. Agora falando um pouco do interesse institucional de bancos, países e também empresas listadas em bolsa de valores, né? Temos aí mais uma vez ele, que praticamente toda semana se encontra aqui dentro deste canal, né? Sempre anunciando novas compras. Então o Michael Saylor mais uma vez faz compras históricas aí de Bitcoin com a empresa da MicroStrategy. Então ele acabou de comprar mais 7.390 Bitcoins por 765 milhões de dólares. Existe até um meme aí de onde que ele está tirando tanto dinheiro, né? Não acaba mais o dinheiro do Michael Saylor. Nesse documento publicado fica evidente que o dinheiro ele veio basicamente de venda de ações da empresa da MicroStrategy, e assim eles conseguiram pegar mais dinheiro para comprar mais Bitcoin. Então foi vendido essa quantidade de ações, né? Eles conseguiram 705 milhões, já tinham uma parte em caixa, e assim eles fizeram essa compra aí, ó, somando tudo isso daqui, né, que eles venderam, deu 765 milhões que eles adquiriram em Bitcoin. Dessa forma, se a gente puxar o gráfico do Bitcoin e as compras da MicroStrategy ao longo da história, né? Desde 2020, eles seguem comprando com o Bitcoin que estava lá em 10 mil dólares, chegou a 7 mil dólares nessa compra aqui mais barata, e eles compraram durante todo o ciclo de alta do ciclo passado, durante todo o ciclo de baixa eles estavam comprando, aqui eles continuaram comprando, né? E mais uma vez eles estão comprando próximo do topo histórico, né? Olhando a curto prazo, parece que eles estão pagando caro, mas quando você tem esse pensamento de médio e longo prazo, na verdade eles estão pagando muito barato, né? Assim como foi essas compras aqui, ó, no 69, nos 59 mil dólares, 50 mil dólares, que na época parecia muito caro, hoje você faria de tudo para comprar o Bitcoin mais uma vez a 50 mil, 40 mil dólares, né? Então se o preço hoje está caro, depende do prazo que você enxerga. Se é para alguns meses, né, pode ser que o preço esteja realmente caro, mas para alguns anos, principalmente 4 anos mais ou menos, agora 102, 104, 105, independente do valor, o Bitcoin provavelmente está muito barato. E é nessa mesma estratégia que o Brasil também
começou a ganhar um pouco de notoriedade no mundo, né, internacionalmente, justamente por conta da Melius, que vem adotando a mesma estratégia do Michael Saylor. Então, eles falaram lá, ó, desbloqueado na América Latina a estratégia do Saylor. Isso graças a Melius, inclusive, né, se a gente puxar as ações da Melius, só no último mês subiu mais de 113%. Então, muitas empresas que estão adotando Bitcoin, aquelas principalmente listadas em bolsa de valores, vêm respondendo positivamente aí com base nos seus acionistas. Então, tem entrado bastante capital nesse tipo de empresa. Inclusive, meus amigos e amigas, isso daqui pode ser uma oportunidade futura, né? Talvez novas empresas que venham a adotar Bitcoin sejam oportunidades de entrada, principalmente se eles anunciarem que eles vão adotar Bitcoin. Foi isso que aconteceu com a Melius, aconteceu com a MicroStrategy, também aconteceu com a MetaPlanet, que é uma empresa do Japão, que também acabou de anunciar a compra de mais 1.000 Bitcoins aí no valor de mais ou menos 800 milhões de dólares. E também, ó, nos últimos 6 meses, ela teve uma alta de 200%, né? Então, por isso, eu ficaria bem atento às próximas empresas que anunciarem esse tipo de coisa. Agora, com relação aos ETFs, né, que são bem importantes para entrada e saída de capital do Bitcoin. Por enquanto, nós temos ainda fluxos bem positivos, mas reparem no seguinte, nas últimas semanas, nós temos uma queda aí no volume comprador. Isso fica bem claro quando vemos por aqui, né, onde, semanas atrás, a entrada de ETFs estava ali em 2,7 bilhões de dólares em compra de Bitcoin, só que via ETFs, e nessas últimas semanas de maio, a entrada caiu para 277 milhões, ou seja, está entrando apenas 10% do que entrou nas últimas semanas ali de abril, né? Então aqui a gente teve um alto volume comprador e esse volume vem caindo aos poucos, mas isso é natural. Com relação aos ETFs de Ethereum também, nós tivemos algumas semanas que se destacaram no ano passado, mas depois, desde então, né, nunca mais voltamos a valores tão altos aqui de entrada de capital. Isso foi mais próximo do lançamento dos ETFs de Ethereum, principalmente naquela fase de alta das altcoins, né, de novembro para dezembro. Só que depois que o Ethereum veio perdendo interesse, veio caindo seu preço, né, isso caiu bastante, ó, o volume negociado dos ETFs de Ethereum caiu bastante, ficou negativo por um longo período de tempo, mas agora ele vem vindo positivo, mas ainda com baixo volume comprador. Isso fica muito claro aqui, né, comparado ao Bitcoin que está em 227, 2 bilhões em entrada, no caso do Ethereum tem aqui 22 milhões de dólares. É um volume positivo, ou seja, tem mais compras do que venda, mas ainda não é tão significativo assim para causar alguma oscilação no preço do Ethereum. Mas essa outra semana aqui, a do final de abril, foi bem importante para a gente ter essa alta explosiva do Ethereum que saiu ali dos 1.300 para 2.500 dólares agora. Mais uma vez, o Ethereum precisa ter mais atenção, mais entrada de capital para sair dos 2.500 e atingir ali os 3.100, 3.200 e quem sabe bater 4.100 dólares. Mas uma coisa que é cada vez mais claro, né, é a adoção e o sucesso por aqueles que adotaram Bitcoin. O Bukele, o presidente de El Salvador, ele fez um post aqui da carteira de El Salvador e como que está, né, que foi um dos primeiros países a adotarem Bitcoin de forma oficial como tesouro do próprio país. Então a carteira está ali com quase 644 milhões de dólares em Bitcoin e já teve uma valorização de 124%. Então basicamente eles aportaram ali 290 milhões de dólares e eles já tiveram um retorno de 300 milhões. Será que um dia o Brasil vai fazer isso e seguir também países como El Salvador, próprio Estados Unidos, né, que criou uma reserva estratégica de Bitcoin? Bom, não sei, eu acho difícil, mas por hora, né, até o JP Morgan, que é um CEO, bom, não sei, mas por hora até o JP Morgan, o seu CEO, né, que não é muito fã de Bitcoin, ele já falou isso, né, abertamente. Ele falou que seus clientes em breve terão disponibilidade de comprar Bitcoin. JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, instituições financeiras, também dando acesso a seus clientes ao Bitcoin. Isso daqui é enorme, tá bom? Mais uma coisa que vai gerar demanda compradora no curto, médio e longo prazo. Agora, com relação a empresas do mercado cripto, a Tether, no ritmo que eles vêm comprando os títulos do Tesouro americano, em breve eles vão passar à Alemanha. Ou seja, a Tether, que é uma empresa que emite uma stablecoin dentro do mercado cripto, já tem a relevância de um país dentro das compras dos títulos do Tesouro americano. Quem sabe, ao longo dos anos, vemos ela caminhando cada vez mais para cá, se tornando ali a quarta, mais ou menos, né? Porque daqui para lá vai ser difícil ultrapassar Reino Unido, China e Japão, que é o principal comprador dos títulos do Tesouro americano. Na verdade, isso é até relevante para eles quererem ajudar o mercado cripto a crescerem de forma mais fácil, a regulamentarem ele melhor, porque no geral você tem uma empresa comprando muitos títulos do governo e isso é positivo para os Estados Unidos. E olha que curioso, enquanto a Tether, a empresa emissora da stablecoin USDT, vem se conectando com o sistema financeiro tradicional, hoje em dia, para aqueles que não sabem, é possível usar as suas stablecoins também como dinheiro de verdade para fazer compras, por exemplo, no mercado, na padaria,
franquias, comprar até um carro, né? Eu já vi pessoas fazendo isso. E uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é utilizando um cartão de criptomoedas, como por exemplo este daqui que eu utilizo, que é o cartão da Crypto.com. Eles que estão fazendo um grande lançamento agora de forma oficial no Brasil. Esse cartão já existia, já funcionava aqui no Brasil, mas agora eles estão fazendo um novo lançamento. E com esse tipo de cartão você consegue gastar aí o USDC. Com isso é possível fugir aí de IOF em compras internacionais. Para quem vai viajar, esse tipo de cartão é muito bom, porque você faz a conversão ali na hora, né, da stablecoin para a moeda que você vai gastar, por exemplo, euro, dólar ou o próprio real, né, dá para utilizar aqui no Brasil. E dependendo do cartão que você utiliza, você tem alguns níveis de cashback, podendo chegar até 8% de volta do que você gastou. Agora, como eles estão fazendo um novo lançamento, tem um bônus extra para quem abrir conta e pedir o cartão, porque eles estão dando aí 50% de desconto no staking exigido para liberar os benefícios do cartão. Essa promoção não vai durar para sempre, então se você quiser adquirir o seu cartão, olhar todos os benefícios, eu vou deixar um link e um QR Code aqui se você estiver assistindo pela televisão. É só escanear o QR Code ou clicar no link para você saber mais. Agora vamos falar o que mais chacoalhou o mercado neste final de semana em relação do Tesouro Americano, dívida e PIB dos Estados Unidos. Primeiro temos o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, americano dizendo o seguinte, que os Estados Unidos não querem se isolar completamente da China, né, com as suas tarifas, e na verdade eles estão tentando restaurar o equilíbrio entre as negociações de cada país. Dessa forma eles vão continuar negociando com a China, especialmente em produtos não tão estratégicos e com níveis de tarifas mais baixos. Com esse tipo de discurso, temos muitos economistas aí falando que as tarifas do Trump na verdade foram pura manipulação de mercado, onde ele aplicou as tarifas, fez o mercado cair, pois eles voltam atrás com as tarifas e assim o mercado se recupera. Realmente, no ponto estratégico do que o Trump quer, não faz sentido nenhum essas tarifas, mas a gente tem que ainda acompanhar o desenrolar dessa história. Mas que é muito estranho, né? Eles colocam tarifas, o mercado cai, depois o presidente dos Estados Unidos fala, hoje é o melhor dia para comprar ações. Aí logo depois o mercado de ações dispara e eles voltam atrás com as tarifas. Fora as tarifas, o que foi mais importante foi isso daqui, ó. Rendimento dos títulos do Tesouro Americano, né, de 30 anos atingindo 5%. Esse é o maior nível desde novembro de 2023. Quando nós temos aí uma elevação nos títulos de longo prazo, isso significa que os investidores estão optando pelos títulos de curto prazo ou talvez, né, por investirem em mercados de maior risco. Isso geralmente acontece em um cenário onde os investidores enxergam uma melhora principalmente nos mercados mais arriscados. E esse movimento é muito interessante, ainda mais neste momento, né, que a Moody's, que ela tirou o selo de AAA dos Estados Unidos com relação aos tesouros americanos, né? Quando o ativo, o país, ele é AAA, isso significa que ele é o ativo de menor risco possível, né? Que é basicamente você tem garantido ali o 4,5%, praticamente isento de risco. Quando essa nota cai de AAA para AA1, isso significa que aqui você já tem um risco maior. Isso acontece justamente por conta do grande problema da dívida americana, que hoje está ali entre 36 e 37 trilhões de dólares. Em breve eles vão ter que renegociar uma parte grande, aí 9 trilhões de dólares da dívida, e com a taxa de juros mais alta, isso significa um aumento da dívida só por conta dessa taxa de juros. Então a gente pode fazer uma leitura dessa sinalização como mais uma coisa que vai ter que forçar um pouco mais o Fed a antecipar os cortes de juros. Não necessariamente antecipar em data, né? Mas é uma coisa que dá maior peso para eles terem que cortar os juros. Porque numa queda desse tipo, né, de AAA para AA, muitos investidores que considerariam investir aqui, por exemplo, nos títulos americanos, eles podem considerar investir em outros locais, né, que também vão ser AA1, até vão poder correr um risco um pouco maior para ter uma rentabilidade maior. Por exemplo, o Brasil, ele está pagando ali 15% ao ano mais ou menos, né, no Tesouro Selic. Obviamente que a gente não é um AAA. Então, com essa queda na confiança, o investidor pode considerar 4,5% num AA, que não é mais tão garantido, ou 15% no mercado já subdesenvolvido e de maior risco, onde a Moody's classifica o Brasil como sendo BA1, ou seja, não é o local mais seguro do mundo, né? Mas proporcionalmente, será que não compensa esse risco, né, de 15% versus 4,5%? Muitos investidores começam a questionar isso. Então não é à toa também que temos aí um aumento na recompensa dos títulos de longo prazo, até os de 10 anos também tiveram um aumento na recompensa, e os de 2 anos também tiveram um leve aumento na recompensa. Isso daqui, eu até vou dar um alerta depois, mas muita gente começou a falar, não, vai ter recessão financeira no Japão. Ano passado, lá no dia 5 de agosto, quando a gente teve a maior queda, né, do ano passado, onde o Bitcoin bateu 48 mil dólares. Um dos grandes problemas para aquilo foi a economia japonesa, mas logo em seguida recuperou. Então calma, pessoal.
Quem pensa em recessão, que aí a gente não vai bater topo histórico no Bitcoin, que vai vir uma grande correção, calma, se vier uma correção muito rápida e forte, ela tende a recuperar rápido, mas não tome decisões com base nessas notícias, tá bom? Mas basicamente o primeiro-ministro do Japão, ele diz que a situação financeira do seu país está pior do que da Grécia, né? Que para quem se lembra aí, a Grécia sofreu um grande problema com uma crise aí, porque estava com uma inflação muito alta, teve que subir os juros muito rápido e o Japão está caminhando para esse cenário, tá? Onde eles por muitas décadas tiveram baixos juros e estimularam muito a economia e agora eles estão pagando preço, assim como vários outros países pagaram, né? Só que eles estão um pouco mais atrasados aí, podendo elevar os juros agora, né? Começar a elevar os juros neste momento. Isso seria ruim para a economia e tiraria um pouco de liquidez aí da economia, porque o Japão é uma potência importante. Agora, com relação às liquidações em massa, né? Muita gente nesse final de semana ficou assim, né? Bitcoin tava lá em 104 mil só, lateralizando, esperando. Aí ele bateu 107 mil, o pessoal já comemorou. E depois ele já voltou para 102 mil, o pessoal já voltou a ficar sério na frente do computador. Então a gente teve aí um evento de liquidação bilateral, onde o Bitcoin liquidou primeiro os apostadores de baixa nesse movimento, e logo em seguida liquidou os apostadores de alta nesse movimento. Porque muitas pessoas, quando veem o Bitcoin subindo rápido assim dessa maneira, começam a abrir long no mercado, compram aqui também mais caro, e assim o institucional pega e vende uma boa quantidade, derruba o preço e faz um evento de liquidação em massa, tanto daqueles que estão apostando em alta, onde eles são liquidados aqui, quanto aqueles que estão apostando em baixo, que também foram liquidados aqui. É uma armadilha do institucional. Dessa forma, 675 milhões de dólares foram liquidados aí nessas últimas 24 horas. Aí também vem aquele pessoal que fala, não, tem inside trading, né? O pessoal já sabe antes de acontecer, as baleias sabem, e dessa forma eu que sou sardinha não consigo ganhar dinheiro de jeito nenhum. Existem vários erros que as sardinhas cometem e eu vou comentar um deles que eu estou vendo acontecer muito neste momento. Mas antes a gente tem aí compras aí de baleias, compraram 500 bitcoins no valor de 51 milhões de dólares. Parece muita coisa, tá? É muita coisa para uma pessoa, né? Se você pensar. Para o mercado no geral não é tanto assim, mas com esse tipo de notícia as pessoas começam a especular. Não, agora vai vir uma alta enorme, né? Porque tem uma baleia comprando 500 bitcoins. Calma, pessoal, calma. Tem essa outra aqui também, né? Baleia se alavanca 40 vezes, né? Onde essa posição está ali em mais ou menos 460 milhões de dólares. Isso daqui já é bastante coisa, tá? Mas ainda calma, pessoal. Vocês viram lá a MicroStrategy comprando. Só em uma compra que eles fizeram foram mais de 790 milhões de dólares. Então, será que eles já sabem de algo que você não sabe? Talvez sim, tá? Algumas baleias realmente têm uma informação privilegiada, mas não são todos e dá pra gente acompanhar as baleias no mercado, tá? Sempre tente buscar acompanhar baleia e não sardinha. Então para isso, né, vamos dar uma olhada aí nos gráficos. Primeiro temos o Bitcoin que segue dentro deste caixote, né? Então ele está ali oscilando entre 101.350 e 105 mil. No final de semana ele fez o evento de liquidação bilateral. Pode ver que o tamanho dessa barra é praticamente do mesmo tamanho desta outra barra, ou seja, a entidade que causou essa alta também é a entidade que causou essa queda, provavelmente foram corretoras, tá? Liquidando os apostadores de alta e de baixa, liquidando os apostadores de baixa e de alta, e agora o mercado voltou para uma faixa estável de preços. Na minha opinião, é uma questão de tempo até o Bitcoin atingir 109 mil dólares, que é o seu topo histórico, né? Aqui. E depois superar esse topo histórico, buscando um novo topo histórico aí no futuro. Mas até lá, é normal termos esse período de lateralidade. Ainda assim, depois de quarta-feira, pode ser que a gente já tenha um movimento mais direcional e assim o Bitcoin ele se aproxime aqui dos 109 mil e quem sabe até faça o rompimento do topo histórico anterior. Então, olhando para o gráfico, não é se o Bitcoin vai romper o topo histórico, mas quando o Bitcoin vai fazer esse rompimento, né? Porque ele está num gráfico muito bonito, mas dentro desse período de acumulação lateral, é normal ter bastante manipulação de mercado. É só você não comprar na alta, né? De forma eufórica e ansioso, achando que vai subir infinitamente, você vai ficar de fora, e não vender nessas quedas mais fortes, achando que o mercado vai cair infinitamente. Inclusive, na correção, ele se segurou muito bem nessa linha branca, que é a linha de tendência de alta aqui de médio prazo do próprio Bitcoin. Desde o dia 7 de abril, que ele iniciou essa tendência de alta, seu fundo costuma ser aqui nesta linha, né? E mais uma vez ele tocou o fundo aqui. Então, em breve, vamos ter aí o Bitcoin chegando em 109 mil, fazendo um rompimento. Com isso, né, as altcoins como o Ethereum também fizeram um movimento bem parecido de liquidação bilateral. As pessoas se assustaram também. O Ethereum ele está um pouco mais lateral, está um pouquinho mais fraco, mas normal ele ficar dentro deste caixote. Talvez o Ethereum leve um pouco mais de tempo, né, pelo período de lateralização dele, como foi aqui no passado, antes de entregar essa alta mais forte. O Ethereum pode lateralizar por um tempo um pouquinho maior,
Bitcoin ele ganha no início, mas depois o Ethereum realmente dá mais uma alta explosiva. Ainda o Ethereum pode buscar aqui os $4.100, né, a curto prazo, que é o topo do ano passado, e quem sabe a gente ainda vê o Ethereum rompendo esse topo e alcançando novas máximas. Até lá é bom pôr o pé no chão, mas com esse chacoalhão desse final de semana eu quero trazer aí um ensinamento, porque eu recebi muitas mensagens do pessoal com medo, e muitas vezes o medo está embasado nisso daqui, ó. E se o mercado virar? E se o Japão entrar em recessão? E se o Fed não cortar os juros? E se os Estados Unidos não fizerem negociação com as tarifas? Tudo isso aqui de forma pessimista e negativa, achando que o mercado já não vai mais subir. Mas calma, tudo isso daqui, ó, é uma pura ilusão da sua cabeça, porque eu até trouxe esse estudo aqui que é bem importante, ó. O valor de $10.000 investidos no S&P 500 de janeiro de 2003 até dezembro de 2022. Isso daqui traz um grande ensinamento. Se você investiu, se manteve dentro do mercado durante todos os dias, né, você teria um retorno e um lucro de $64.000, né, em cima dos $10.000. Já se você ficou fazendo trade e perdeu 7 dos 10 melhores dias de alta do S&P 500, o seu lucro já cairia aqui para $30.000, ou seja, metade, né? Só por perder aí 7 dias dos melhores dias do S&P 500. Já nesse outro caso, né? Não, peraí que eu falei errado. Já neste segundo caso, se você perdeu 10 dos melhores dias de alta do S&P 500, você já teria metade do seu retorno, cairia ali para $29.000. Aqui, se você ficasse fazendo trade e perdesse ali 20 dos melhores dias, você teria um retorno de $17.000. Se você perdeu 30 dos melhores dias, você teria um retorno de $11.000 apenas, e aqui você já teria um retorno péssimo, né? Onde você perdeu 40 dos melhores dias, 50 dos melhores dias e 60 dos melhores dias. E isso dentro do período de 2003 a 2022, ou seja, um longo período. E se você perdeu apenas 60 dias dos melhores dias de alta, sua rentabilidade foi pro lixo, né? Onde basicamente o seu retorno aqui fica 93% abaixo daquele que só investiu e segurou e esperou. Então, ao longo de 20 anos, né, quem perde 20 dos melhores dias, né, perde também 4 vezes de retorno no seu patrimônio. Em 2008, nessa grande correção, né, nós tivemos uma recuperação em V do S&P 500. Em 2020, né, no crash, a gente teve também uma queda muito vertical, mas uma recuperação em V, e o S&P seguiu subindo. E agora 2025 parece que o S&P está fazendo o mesmo movimento. Tarifas, né, aqui queda vertical e rápida, e agora ele já está fazendo uma recuperação muito rápida e já está quase no seu topo histórico mais uma vez, assim como o Bitcoin. Nesses períodos, né, de grandes crises, né, muitas vezes a gente teve uma grande queda vertical seguido por uma alta muito forte seguinte, né? Isso aconteceu aqui na Grande Depressão, aconteceu aqui em 2020 e também parece que está acontecendo mais uma vez aqui. O único problema é que tem muita gente do varejo, né, mais de 60% das famílias já estão investindo no S&P 500. Isso não costuma ser um bom indicador, tá? Costuma mostrar que o preço já está caro. Mas se a gente tem um acordo comercial entre China e Estados Unidos, né, positivo, a tendência do S&P 500 continuar subindo, recuperar topo histórico e depois ultrapassar o seu topo histórico em breve. E com relação ao Bitcoin, né, também a mesma coisa, ó, peguei esse outro estudo aqui, ó. Se a pessoa no Bitcoin perdeu 10 dos melhores dias de cada ano, né, aqui em 2013 ela teria 700% de alta contra 600%, e isso vem diminuindo ao longo do ciclo. Puxando aqui 2023, se ela perdeu 10 dos melhores dias de 2023 fazendo trade de curto prazo, né, ela teria 105% de rentabilidade contra 25% daquele que ficou fazendo trade. Esse daqui é quem não fez trade. Já em 2024, ano passado, se a pessoa não fez nada, ela teria 52% de lucro, enquanto a pessoa que ficou fazendo trade perdeu 10 dos melhores dias, teve uma rentabilidade de menos 15%. Eu estou mostrando isso porque tem pessoas já mandando mensagem querendo vender o Bitcoin agora, né, achando que ele não vai mais subir. Esse chacoalhão ficou com medo, já queria vender, né, porque estava no prejuízo e agora está no lucro. Está se pautando na sua tese, né, no e se não sei o que lá, e se o Fed não cortar os juros, e se não sei o que lá. E são coisas pautadas no âmbito negativo e sem muita base aí de dados, etc. Então por isso até trouxe a mensagem de um dos alunos aqui veteranos da nossa turma do RCC que mandou agora, hoje mesmo, ó. Vi uma avaliação no YouTube gringo, onde o BTC ele ficou positivo 36 dias no último ciclo, basicamente em 2 anos. Então, puxando aqui o gráfico que ele trouxe, né? Basicamente, nesses últimos 2 anos, né? Os períodos de alta vertical e verdadeira do Bitcoin foram de aproximadamente 36 dias. Ou seja, se você perde esses dias fazendo trade de curto prazo, você basicamente perdeu toda a valorização do Bitcoin. Aqui foram 3 dias de alta, aqui 5 dias de alta, aqui 5 dias, 4 dias, né? Recentemente a gente já teve 2 dias de alta mais forte e agora o Bitcoin está mais lateral e em breve ele vai entregar mais uma alta mais forte. Então não fique fazendo trade de curto prazo agora, não fique pautando no IC. E o maior erro que você pode cometer agora, que mais destrói uma carteira de investimento, é o erro mais comum de um iniciante em bull market, onde ele começa colocando mais dinheiro do que deveria. Qualquer mudança do mercado, ele já vende tudo, né? Achando
achando que o mercado ou vai cair muito ou que ele já subiu o suficiente, ele já vende tudo. E ele faz isso sem qualquer indicador de topo, né, ou de que o mercado realmente virou e vai começar a cair. Depois ele vê que o Bitcoin ele rompe o topo histórico e aí ele volta a comprar mais caro com esse mesmo dinheiro que ele entrou, né? Por exemplo, o Bitcoin ele vai lá para 116 mil dólares, 110 mil dólares. Aí ele compra de novo com esse dinheiro que ele vendeu ali no 100 mil dólares, 102 mil. Dessa forma, ele tem uma margem muito pequena e um risco muito alto, porque ele já está comprando muito caro e acima do topo histórico. E aí, na primeira correção, que é normal depois de uma grande alta ter uma correção maior, né? Às vezes o Bitcoin volta lá para 98 mil, 100 mil dólares, né? Aí ele vende tudo com medo lá nos 100 mil dólares, achando que o mercado vai cair mais. E assim ele comete o maior erro. Ele entra com mais dinheiro do que deveria, assim ele perde o sono, fica acompanhando o preço a toda hora, né? Não aguenta nenhuma alta, nenhuma queda, que ele já está vendendo tudo. Se ele vende, ele comete o outro erro de entrar novamente no mercado mais caro, achando que vai perder a alta, e se ele entra dessa forma com mais dinheiro do que deveria, qualquer correção ele vai vender no prejuízo. E é assim que muitos iniciantes conseguem perder dinheiro mesmo com ativo em tendência de alta, e eu espero que vocês não cometam esse tipo de coisa. Uma coisa boa para se seguir agora é o M2, né, que está em expansão. Então estivemos com o M2 em um grande período de contração de 2022 ali mais ou menos até o ano passado, 2024, e desde então nós estamos num período de expansão no M2. E vocês sabem que o Bitcoin ele tende a acompanhar o que acontece com o M2, né? Só que com um atraso aí de mais ou menos 30 a 75 dias. Então se o M2 está lá em cima em topo, em breve o Bitcoin estará subindo também, batendo topo e provavelmente rompendo o topo histórico. Então essa daqui é uma das melhores métricas para este momento. Por isso que ainda assim o plano é o mesmo, eu ainda acredito em alta, em continuação de alta. O gráfico não mostra nenhuma sinalização de contração ou de baixa ou de reversão, na verdade indica que vai ter continuação de alta também, por isso que a gente tem que estar preparado. O que a gente deve esperar dessa semana? Com relação a macro, a gente não tem coisas tão fortes e importantes assim. Mas na quinta-feira temos dados os pedidos iniciais por seguro-desemprego sendo o dado mais importante da semana. Isso daqui tem que se manter estável. Se começar a subir, vai ser bem ruim. Então, no momento atual, temos o seguinte: bolsas retomando o topo histórico e subindo, né? Bitcoin também. Nota do Tesouro Americano caiu de AAA para AA1, né? Então, teve uma queda aí no risco e retorno do Tesouro Americano, por isso, teve uma elevação no rendimento dos títulos. E também isso pode obrigar um pouco mais o Fed a cortar os juros. 3. Expectativa de corte de juros está ainda em setembro, né? Por enquanto não temos nenhuma alteração nesta data. A expectativa do mercado é essa e provavelmente será o primeiro corte lá. E 4. Não é se o Bitcoin vai romper o topo histórico, mas quando ele vai romper. Se vai ser essa semana, na próxima semana, no mês que vem, ainda não dá para saber. Mas em breve a gente vai ter um rompimento. Por isso que agora, para aqueles que já estão posicionados, entramos em modo monge, que é basicamente não fazer absolutamente nada independente do que acontece no mercado, a não ser que a gente tenha algum enfraquecimento na tendência de alta. Então a conclusão é o seguinte, ó. Primeiro, nós ainda estamos no melhor momento, por isso ficar de fora tentando prever quedas tira você dos melhores momentos de alta, modo monge ativado. Número 2, aproveite a janela de alta ela não dura para sempre, quanto mais tempo demorar para se expor, maior é o seu risco de entrar. Então quanto mais você enrola para entrar, né, maior é o seu risco. Então quem comprou Bitcoin agora tem um risco muito maior do que aqueles que compraram Bitcoin lá com a gente, 78 mil dólares. Número 3, cuidado com o ciclo de erros do investidor iniciante. Evite tomar decisões com medo, e se você está com medo, quer dizer que colocou mais dinheiro do que deveria no mercado e por isso você está cometendo mais um erro, onde o seu psicológico vai falar mais alto e você vai tomar decisões irracionais. Não coloque mais dinheiro e não tome decisões com base no medo ou na emoção da ganância. Só por tudo isso, acho que o vídeo já vale o seu like e esse canal já vale a sua inscrição para você se manter informado e com conteúdo de qualidade. Já aproveita e lembre de responder a pergunta aqui, ó, se você vendeu nessa balançada do mercado ou qual é a cripto que mais sumiu na sua carteira e quanto que ela vai bater nesse ciclo. Deixa aí nos comentários. E agora eu recomendo que você assista esse vídeo aqui do lado, por isso eu não me despeço e te espero lá. Um abraço.